Olá pessoal, Salve Maria Santíssima. Então, essa foto aqui, né, foi postada recentemente. É uma pintura que foi feita na UFBA. É um grafite que foi feito na Universidade do Estado, Universidade Federal da Bahia, não do Estado. Universidade Federal da Bahia, UFBA. Nós percebemos aqui, né, que tem o diabo em diálogo com o Papa, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, né, repudiar, por quê? Porque claramente não é simplesmente um humor, por exemplo, humor, né? Como algumas pessoas estão argumentando. É, na minha opinião, uma injúria, né? Um desrespeito religioso, um crime contra a intolerância religiosa, né? Intolerância religiosa, esse é o crime. Por quê? Esse tipo de pintura, né, quando acontece, por exemplo, como aconteceu na França, né, o Charlie Hebdo fez uma pintura de Maomé e tal, insultando a religião dos muçulmanos. Aí aconteceu um ataque, né? Só que para o cristianismo, né, para a religião católica, geralmente não acontece nada. Por quê? Porque nós somos cristãos católicos, né, somos a favor do diálogo, tem um respeito, a cultura ocidental não joga bombas, né, para resolver os problemas atualmente. Graças a Deus que a gente chegamos nesse nível de civilização, civilizacional, desculpa, nesse nível de respeito em que não precisamos fazer esse tipo de coisa. Mas o que acontece é que com o cristianismo, né, as pessoas querem fazer todo tipo de coisa, como se isso não tivesse consequências, como se isso não fosse intolerância religiosa. Mas, na minha opinião, um tipo de intolerância religiosa é dizer, por exemplo, que o Papa ele está é a mesma coisa do que o diabo, que o Papa ele pode ser comparado a qualquer coisa, né? E que o Papa, na verdade, sei lá o que é, ele é uma espécie de anticristo, o que eles querem insinuar com tudo isso. Então, assim, com outras religiões eles não fazem. Se você rodar lá na UFBA ou em qualquer pessoal que faz grafite, provavelmente você não vai ver alguma pintura com algum tipo de execração, com algum tipo de provocação, com algum tipo de, né, relacionado aos muçulmanos, relacionado às outras religiões. Mas com o cristianismo sempre acontece esse tipo de provocação, de incitação ao ódio, né? Que é uma incitação ao ódio, na minha opinião. Então é muito engraçado como isso acontece. E as pessoas acham que, ok, né, falar do cristianismo, falar da religião católica, mas se fosse outras religiões, sei lá, religiões de matriz africana, que aqui na Bahia é muito forte e tudo mais, né, religião de matriz africana, eles não vão fazer isso. Eles não fazem, obviamente. Né? Eles respeitam. Eles não ficam colocando que a religião de matriz africana é coisa do diabo. Ninguém coloca isso. Né? Que o sincretismo religioso é coisa do diabo. Que está lá que é muito presente em Salvador, nessas regiões. A UFBA fica em Salvador, né? Para quem não sabe. Essa UFBA aí, provavelmente. Tem outros campos, que eu acho que é Vitória da Conquista, mas, salvo engano, isso aí foi em Salvador mesmo. Foi acontecer em Salvador. Então, eles não vão colocar alguma pintura para associar o candomblé ao diabo, ao demônio. Mas por que pode associar o catolicismo ao demônio, a uma coisa ruim? O Papa ao diabo, como se o Papa tivesse em comum acordo e diálogo com o diabo. Que o Papa não fosse lá essas coisas. Que o Papa e o diabo é a mesma coisa. Sei lá o que pode ser interpretado dessa imagem. Mas, quer dizer, no catolicismo, as provocações, as imagens, tudo pode. Mas quando se trata das outras religiões, principalmente religiões de matriz africana, se você vai fazer uma associação ao diabo, você é intolerante religioso, você pode ser processado, inclusive. Mas com o catolicismo, com o Papa, tudo pode, né? Por que isso também não é intolerância religiosa? Porque, na minha opinião, isso também é intolerância religiosa. Contra o catolicismo, contra o Papa. Então, é isso que as pessoas não pesam na universidade e na cultura de modo geral que está acontecendo, né? Várias religiões não se pode falar nada, não pode se contestar, não pode se fazer uma analogia a nada, que é preconceito. Mas contra o catolicismo, pode se fazer tudo. Então vamos rezar e ficar atentos com esse tipo de coisa, porque, na minha opinião, é uma espécie de intolerância religiosa, que é crime. Salve Maria, Deus abençoe. Espero que isso não se repita, né? E que tome providência, né? Porque muita gente está repudiando essa pintura.